E aí, pessoal, para quem não me conhece, sou o Fernando, professor do campus Santa Cruz do IFRN, e hoje vamos iniciar a nossa disciplina de informática básica, com uma pequena introdução. Bora lá? Então, galerinha, vamos lá, né? Vamos começar a nossa videoaula, introdução à informática da disciplina de informática básica. Como eu falei, sou o professor Fernando Virgínio, campus Santa Cruz do IFRN. Aqui eu elenquei os nossos objetivos, então a gente tem compreender a importância da informática e a evolução da computação no decorrer da história e entender como funcionam os computadores e seus principais componentes. Esse segundo objetivo aqui a gente vai tratar mais detalhadamente no nosso momento síncrono. Então por hora a gente vai se ater a esse primeiro objetivo aqui, tá bom? Então vamos lá. Começa com essa pergunta: o que é informática? E aí eu lanço essa situação aqui para vocês refletirem um pouco. Imagina um banco. Aquele banco que você deposita dinheiro, saca, faz transferência, você tem uma conta corrente, né? Esse banco ele não utiliza computador, ele utiliza apenas papel. Então todas as transações, todos os seus depósitos, enfim, tudo que você realiza no banco, né? Não vai ser registrado em computadores, e sim em papéis. Aí eu pergunto a vocês, você confiaria no banco que utiliza apenas papel? Mesmo sabendo que os papéis eles podem ser danificados com o tempo, né? Sofrer com a ação do tempo, traça, né? Incêndio, acidentes também podem acontecer, incêndios. Então tudo fica registrado em papel, inclusive tudo que você deposita e qual o saldo da sua conta. Aí eu lanço novamente a pergunta, você confiaria? Reflita um pouco aí, pense um pouquinho, mas eu, pessoalmente, não confiaria nem um pouco, tá? Justamente pelos motivos que eu acabei de falar para vocês. E aí entra as tecnologias da computação, tá? Os computadores auxiliam nessa parte aí de armazenamento de informação e processamento da informação de forma automática, né? Ou seja, quando você quer saber o seu saldo da conta, basta você acessar o aplicativo lá do seu banco, né? O Internet Banking. Chega lá, acessa, coloca a tua conta, a tua senha e quase que instantaneamente você já tem em mãos o saldo da sua conta, tudo que você fez, certo? Todo o extrato da conta parece de forma mágica, né? Não é bem mágica, né, pessoal? Eu falei a palavra mágica, mas não é bem mágica. O que acontece aí é o seguinte, as informações são tratadas, são processadas, né, de forma automática e exibidas para o usuário. E se você observar, prestar bem atenção, você vai ver que todos os aplicativos, né, tudo que a gente usa hoje em dia, utiliza basicamente a mesma abordagem, né? Então a gente passa a informação para o aplicativo, ele processa, né? Passa o dado para o aplicativo, ele processa a requisição que a gente quer e retorna para a gente a informação já pronta, já tratadazinha, né? Toda bonitinha, para que você não tenha trabalho para interpretação, tá? Então isso, pessoal, é a informática. A informática ela lida com isso, tá? Ela lida com o tratamento do dado e transformação do dado em informação útil para o usuário. Tudo que a gente conhece hoje, basicamente, né, usa informática. Então, as redes sociais, né, como o Facebook, o Instagram, deixa eu ver, tem outras também, né? Tem a LinkedIn, né, que é uma rede uma rede mais voltada para o mundo corporativo, né? Tem o Twitter também e por aí vai, Pinterest, né? E por aí vai, além de outros aplicativos também que as empresas costumam utilizar, como por exemplo, aplicações que são voltadas mais para o mundo business, né? Que utiliza aí dados de corporações para poder alimentar aí a tomada de decisão dessas grandes empresas, né?
Então tudo isso aí, pessoal, utiliza informática. Então basicamente a gente hoje, eu costumo dizer que a nossa sociedade de hoje é uma sociedade dependente da tecnologia, da informação, tá? Que também é outro nome para a palavra informática, tecnologia da informação. Então hoje, como eu falei, né, a sociedade se torna cada vez mais dependente dessa tecnologia. Se você prestar bem atenção, você andar na rua, você vai ver que tem muita gente andando e com um olho no celular, né? Então, viramos zumbis, né, da tecnologia, né? Zumbis que dependem exclusivamente da tecnologia. Inclusive tem um documentário bem interessante no Netflix que se chama chega agora, esqueci o nome. O Dilema das Redes, né? Que foi premiado e tal em uma mostra de cinema e tal, de documentários, na verdade, né? E é bem interessante, se vocês puderem depois dar uma olhada nesse documentário, acredito que vocês vão conseguir abrir mais um pouco a mente a respeito das redes sociais e os perigos também que ela, né, impõe para a nossa sociedade, beleza? Então essa é só um parêntese para que vocês possam aí de repente, se vocês quiserem, tiverem curiosidade de repente entender como funcionam as redes sociais, né? Os perigos que elas podem trazer, tá bom? Então vamos continuar aqui. E aí a gente entra com a computação, né? Informática, né? A tecnologia da informação não é nada sem a computação. Então a gente tem um protagonismo aí da computação. E aí eu vou separar esse momento agora para a gente entender como foi, né? Conhecer a evolução da computação, né? Como foi que ela surgiu, né? E como ela se encontra hoje, tá? E como é que ela atua na tecnologia da informação, né? Como é que a tecnologia da informação consegue utilizar a computação para os seus fins, beleza? Então vamos lá. Primeiro, né? Vou colocar aqui, mas primeiro a gente tem que entender que a computação, né, vem de computar, que quer dizer calcular, contar. Então, pessoal, a história da computação ela está atrelada à história da ciência, da matemática, né, da física, como a gente vai ver já já, certo? Ela surgiu como uma necessidade para conseguir resolver problemas da matemática e das ciências gerais, tá? E começa aí com Isaac Newton, né? Isaac Newton, para quem não conhece, ele foi quem teorizou, né? E comprovou a lei da gravitação, né? E aí vocês já podem imaginar, né, o tamanho das equações desse carinha aí, tá? Ele precisava de algo que pudesse otimizar isso aí para ele, pudesse fazer isso aí de forma automática, né? Ou naquela época não tinha, né, o conhecimento necessário para poder construirmos essas máquinas, ou então alguém que pudesse fazer isso para ele. Então ele tinha vários assistentes aí para poder fazer esses cálculos e tal. Surgiu a necessidade a partir desses problemas, né? De você poder calcular algo de forma automática. E em seguida a gente tem a figura do Wilhelm. Esse cara aí, ele inventou a primeira máquina aí que realizava operações básicas, né? Mas foi perdida aí no decorrer da Guerra dos 30 anos. Ele sequer teve a chance de defender, né, sua invenção. Se vocês prestarem atenção, vocês vão ver que a linha do tempo não está seguindo a ordem cronológica. Então isso aconteceu antes, né, do Isaac Newton. Uma coisa interessante com relação ainda ao Wilhelm é que a máquina dele só podia fazer multiplicação e divisão, tá? Aí a gente tem Pascal, em 1623 a 1662. Ele inventou aí a máquina, né, apelidada depois de Pascalina, em que podia realizar as operações de subtração e soma, né, diferente da máquina lá do Wilhelm. Essa máquina era muito cara, né, se tornou impraticável na época, e aí ela foi esquecida.
Em seguida a gente tem aí Gottfried, em 1646 a 1716. Ele basicamente pegou a invenção de Pascal, criou uma calculadora capaz de multiplicar e dividir. Lembrando que a invenção lá do Wilhelm foi perdida, tá? Então ele fez isso, né? Pegou a invenção de Pascal, tomou como base e criou sua própria calculadora que realizava multiplicação e divisão. Considerada aí a precursora das calculadoras mecânicas. E aí chegamos à Revolução Industrial na França, né? Com o Joseph Jacquard. Esse cara aí, ele criou uma máquina de tear que funcionava com base em cartões perfurados. Então, basicamente, ela usava os cartões perfurados, que seguiam um determinado padrão, e criava, né, peças com desenhos perfeitos, certo? Para a época, eram considerados obras de arte. Então, ele fez isso, automatizou o processo da construção da máquina de tear com cartões perfurados. Para vocês terem uma ideia, esse cara, quando ele chegou para apresentar a invenção dele, ele foi ameaçado de morte, né? Porque as pessoas estavam com medo dessas máquinas tomarem seus empregos na época. Mas aí isso não impediu que, depois de alguns anos, né, a França fosse dominada por essas máquinas. E foi o que aconteceu de fato, tá? E aí a gente chega a Babbage, 1792 a 1871. Vocês prestarem atenção, eu coloquei uma estrelinha aqui em Babbage, por quê? Porque ele é uma figura-chave, né, importante aí para a computação. Ele é considerado o pai do computador. Por quê? Pela sua invenção, que está aí logo acima da sua foto. Ele criou o calculador analítico, que utilizava cartões perfurados, recebia dados como entrada e gerava uma saída. Era uma invenção muito próxima ao computador atual. Possuía memória, um engenho central e, como eu falei, recebia dados de entrada e gerava uma saída. E aí a gente chega a Ada Augusta, entre 1815 e 1852, a Lei de Lovelace. Eu coloquei novamente aqui uma estrelinha nela, porque ela foi muito importante para a computação. Ela é considerada a primeira programadora. Então a gente tem aí a importância do papel feminino na computação. Ada, ela era assistente, né, do Babbage e basicamente ela programava os cartões perfurados para serem lidos pela máquina que ele inventou, o calculador analítico. Ela inventou as subrotinas, né, considerada a criadora das subrotinas, porque ela percebeu que cartões já feitos poderiam ser reutilizados em novas operações. E percebeu também que ela poderia reutilizar o mesmo cartão várias vezes, criando assim um laço que deu origem aí ao loop de repetição. Então, figura importantíssima aí na computação, tá? Mais recentemente, né, 1815 a 1864, a gente tem o Josh Boole. Ele é considerado aí o criador da lógica booleana, que inclusive leva esse nome em homenagem a ele. A lógica booleana, ela trabalha basicamente com dois valores, o verdadeiro e o falso, né, o true e o false. E aí os circuitos elétricos foram implementados utilizando essa lógica pela facilidade, né, de utilizar apenas dois valores, ao invés do sistema decimal que utiliza 10 valores. E aí a gente chega a 1860, né, entre 1860 e 1929, o Dr. Hermann Hollerith. Ele foi importante aí, né, muito importante no processamento dos dados do censo nos Estados Unidos. O que era feito em 8 anos, na década de 80 daquele século, né, em 1880, ele conseguiu fazer no censo em 1890 com apenas 3 anos, né, 2 anos e meio para 3 anos. Ele inventou uma máquina capaz de processar esses dados através de cartões perfurados também. E em seguida ele fundou uma empresa, né, para produzir essas máquinas, né, e dar continuidade ao seu trabalho. E
é o pai, né, da IBM, né, a grande empresa aí responsável pelas principais revoluções da computação no século XIX. Século XX, né? E aí chegamos à Segunda Guerra Mundial, com a figura de Konrad Zuse, 1910 e 1995. Foi o criador aí do computador Z1, o primeiro computador eletromecânico, utilizava aí relés e foi o primeiro computador a utilizar a lógica booleana, a implementar a lógica booleana. Ele foi oferecido aos nazistas na época, mas foi recusado. Continuando, a gente tem o Mark I, construído em uma cooperação entre a IBM e Harvard. O Mark I, um computador também eletromecânico, foi construído, na verdade, por motivos, né? Especificamente motivos militares, né? E um fato que aconteceu interessante na época do Mark I, né? Foi com a cientista Grace Murray Hopper. Ela participou da criação e da operacionalização do Mark I. O fato interessante que aconteceu na época foi que o computador parou de funcionar, simplesmente, e aí ela foi atrás para saber o motivo e encontrou um inseto no meio dos circuitos que estava interferindo no funcionamento correto do computador. E esse fato deu origem ao termo bug, né? Graças a esse acontecimento surgiu o termo bug e debug também, né? Debug quer dizer tirar o inseto, né? Retirar o inseto que está, de certa forma, interferindo no problema. E aí a gente tem a origem desses dois termos, bug e debug, graças a esse evento. Agora chegamos ao Alan Turing. Acho que vocês já devem ter ouvido falar desse cara aí. Novamente coloquei uma estrelinha nele, porque ele também é uma figura importante na evolução da computação. Ele é considerado aí o pai do computador atual, tá? Quem criou a teoria, certo? Que deu origem ao funcionamento do computador atual. Essa teoria aí, né? Esse conceito, a máquina de Turing, né? Descrevia bem direitinho como deveria funcionar um computador. E esse conceito foi utilizado aí para criar os nossos computadores os computadores que nós utilizamos hoje, beleza? Foi um cara importante, tá? Porque ele participou, né, também da Segunda Guerra Mundial. Ele era britânico e aí ele foi chamado para trabalhar na decifração dos códigos de Hitler. Inclusive, tem um filme bem interessante que vocês podem assistir depois, que é O Jogo da Imitação, que conta a história dele, tá? Ele inventou essa máquina aí, capaz de decifrar os códigos de Hitler, né? O Enigma, tá? Contar um pouquinho da história do Alan Turing. Também sofreu bastante preconceito, né? Devido à sua vida pessoal. E aí ele também teorizou o teste de Turing. Então, basicamente, esse teste, ele diz se uma máquina, né, pode um dia chegar a ter consciência, a pensar, a raciocinar como um ser humano. O nome do filme, O Jogo da Imitação, ele fala a respeito desse teste. Por quê? Primeira versão do teste. Você tem um entrevistador, vamos lá, você tem um entrevistador, tem em uma sala fechada uma mulher e em outra sala fechada um homem. A ideia é que o homem ele imite a mulher a fim de enganar o entrevistador, que não sabe quem é quem. Ele apenas vê duas salas, não vê ninguém dentro das salas, mas ele sabe que tem alguém lá dentro. E aí a ideia é que esse entrevistador ele descubra quem é a mulher verdadeira. Obviamente que a comunicação não seria feita por voz, né? Porque aí já dá para identificar quem é a mulher de fato. Essa é a primeira versão do teste. O teste em si, ele faz uma troca, né? Então, ao invés do entrevistador descobrir quem é a mulher, ele vai descobrir quem é a máquina. Quem é que está falando, a máquina ou um ser humano? Então, em uma sala tem uma máquina, em outra sala tem um ser humano. E aí o entrevistador vai tentar identificar quem é o ser humano de verdade. Se ele não conseguir identificar quem é o ser humano de verdade, então a gente chega à conclusão de que a máquina ela é
né, ela consegue raciocinar, pensar como um ser humano. Obviamente que esse teste aí tem algumas falhas, que não convém o caso falar agora. Vamos seguir em frente. E para finalizar aí a história, né, antiga da computação, a gente chega a 1946 com o ENIAC, tá? O primeiro computador a trabalhar com válvula a vácuo. O ENIAC ele foi construído na intenção de conseguir ajudar, né, conseguir ajudar, auxiliar os Estados Unidos na Segunda Guerra, porém ele só ficou pronto depois do fim da Segunda Guerra. Aí tem alguns dados, né, nessa apresentação, eram 19 mil válvulas, como essa daí de baixo, né, tubo a vácuo também, né, conhecido, ela aparecia com a lâmpada, tá? Possuía 1.500 relés, resistores, capacitores, indutores, todos os componentes elétricos necessários para funcionamento e consumia 200 kW de potência, né? A memória poderia registrar até 20 números, 10 dígitos cada um e fazia 5.000 adições e 360 multiplicações por segundo. Nossa, você deve estar pensando, caramba, que máquina, né? Para aquela época, pessoal, isso aí era máquina mesmo, tá? Hoje a gente sabe que isso aí não é nada, né, comparado com os computadores que a gente tem hoje em dia, mas antigamente isso aí era uma revolução gigante. O problema desse computador era o principal componente dele, a válvula a vácuo. Ela superaquecia, queimava, né? E muitas vezes a gente não sabia se o problema era na programação do computador ou se era problema de hardware, né? Se era problema na própria válvula. E aí dificultava bastante a vida do pessoal da equipe que trabalhava com o ENIAC, tá bom? Então, vamos lá. E aí a gente chega, né, da válvula ao microprocessador, ou seja, dessa época aí de 1946 até os dias atuais. Eu coloquei aqui esse fluxo para a gente entender como foi a evolução até chegar aos microprocessadores. Então a gente tem a válvula, como eu falei para vocês, né? É um componente grande, certo? Ocupava muito espaço, então tinha casos em que era um andar inteiro de um prédio para um computador, como o ENIAC, por exemplo, tá? Para poder funcionar, e a gente sabe que esse computador não tinha lá essa potência toda, né? E aí a gente chega à era do transistor, entre 1959 e 1964. O transistor é um componente bem menor do que a válvula, certo? Mais barato de se construir, utiliza silício, daí o termo Vale do Silício, né, nos Estados Unidos, tá? Ele utiliza silício e é considerado o principal componente, que ainda hoje utilizamos na computação, tá? Ele veio a substituir as válvulas devido ao baixo custo, ao tamanho, que é mínimo comparado à válvula, e ele não aquece tanto quanto a válvula, tá? Então os problemas eram mínimos com os transistores do que com as válvulas. Uma coisa interessante do transistor é que ele conseguia fazer a representação perfeita da lógica booleana, né? Com os dois valores, o 0 e o 1. Por quê? O transistor ele permite a passagem de sinal elétrico e a não passagem do sinal elétrico, ou seja, presença de sinal e ausência de sinal, o que representa o sistema binário, tá? A lógica booleana criada por Josh Boole, que a gente falou lá atrás. Continuando, em 1965 a 1970, agora nós temos os circuitos integrados, que basicamente é um chip, tá? Que é constituído por vários transistores em seu interior, tá? Então a gente consegue pegar o transistor e diminuir ele de tamanho e encapsular ele dentro de um circuito integrado. Então o espaço foi cada vez mais, o espaço necessário, na verdade, né, foi cada vez mais diminuindo. Então a gente não precisava mais daqueles espaços, né, daquelas salas gigantes e tal para construir computadores. Agora não precisava mais disso, devido devido à evolução da tecnologia, né, que permitiu a gente minificar esses componentes.
Continuando, esqueci de falar, né? E na era do transistor nós temos a criação do assembly, tá? A linguagem de programação aí simbólica. Aí temos o surgimento do Fortran e do COBOL, também são linguagens de programação, tá? Em 1965 a 1970 a gente tem a criação do primeiro mini computador, o PDP-8, tá? Construído para uso comercial, e os softwares começaram a se tornar mais sofisticados. Nessa época aí, houve aquele boom, né, dos softwares nessa época aí. Inclusive, logo em seguida teve peraí, deixa eu tentar lembrar aqui. A crise do software, né? Foi uma era em que os softwares foram produzidos em massa, mas de todo jeito, de toda forma, as coxas, né? E aí houve problemas depois. Isso aí fica para outro dia, a gente conversa sobre isso. Continuando, em 1971, a partir de 1971, nós temos agora o uso do microprocessador, que basicamente contém milhões e milhões e até bilhões de transistores em um único espaço pequenininho, tá? Então, quando eu for mostrar a parte do hardware para vocês, eu vou mostrar o processador e vocês vão ver o tamanho dele. E dentro desse processador, que é pequeno, né, relativamente pequeno, nós temos milhões e até bilhões de transistores em escala nanométrica. Ou seja, a gente conseguiu reduzir o transistor para tamanhos bem ínfimos, né, a nível nanométrico, beleza? E aí surge a empresa Intel, né? Vocês já devem ter ouvido falar. Empresa famosa aí pela construção justamente dos microprocessadores. E devido a esse fato de minificar os transistores e a gente conseguir mais potência em espaço pequeno, nós temos o surgimento, né, dos computadores pessoais e o boom na potência dos computadores, tá bom? Ou seja, os computadores não precisavam mais de espaços gigantes para processar coisas pequenas, agora apenas um espaço pequeno, reduzido, para processar coisas bem mais complexas do que na época do ENIAC. Aí eu trouxe aqui para vocês, né, eu vou elencar aqui as máquinas que nós temos hoje, falar um pouco sobre elas. Então a gente tem os mainframes, né? Na época os mainframes eram grandes computadores que ficavam em salas, né, dedicadas a ele, com refrigeração e tal, né, para manter a temperatura, porque os componentes, o próprio transistor, ele esquenta, é natural, do silício, né, que é o material que constitui o transistor, ele esquenta, é natural. E aí essas máquinas ficavam nesses espaços refrigerados, eram máquinas gigantes, né, capazes de processar milhões de informações, milhões de dados em um tempo relativamente curto. Basicamente eram utilizadas por bancos, né, empresas estatais e por aí vai. Aí a gente tem em seguida o supercomputador, que basicamente é uma evolução dos mainframes, né? Ele deixa de processar milhões de informações em um tempo relativamente curto e passa agora a processar bilhões e bilhões de informações no mesmo tempo que os mainframes. Então são bem mais potentes do que os mainframes. A UFRN possui hoje um supercomputador, né? Eu acho que ele se encontra, na verdade, no Instituto Metrópole Digital, lá no andar térreo, né, do Instituto Metrópole Digital, tá bom? Então ele é basicamente utilizado para pesquisas científicas, né, na área da computação, quando as pesquisas requerem cálculos bastante complexos. E a gente tem os minicomputadores, como o caso do PDP-8, que eu falei anteriormente. Na época eram utilizados para fins comerciais e hoje nós não utilizamos mais o termo minicomputador, mas basicamente o minicomputador é um servidor de médio porte, utilizado por empresas de médio porte igualmente, né? Então, basicamente nesses servidores a gente tem os serviços utilizados pelas empresas e seus sistemas informatizados, como bancos de dados, né? Sistemas de backup, informação, sistemas de controle de acesso e por aí vai. Geralmente cada empresa tem uma sala e nessa sala a gente tem um ar-condicionado, obviamente, né? Novamente falando, o transistor é o principal componente dos computadores, ele esquenta, então precisa de um ambiente refrigerado. E essa sala de servidores, né, fica geralmente isolada
e é onde está todas as informações que circulam dentro da empresa, tá bom? E a gente chega aos computadores pessoais, que são basicamente subdivididos em duas categorias: os laptops, notebooks, né? São os computadores portáteis, e os desktops, são os computadores de mesa, tá? Vocês conhecem bem, eu não vou precisar falar a respeito de cada um deles, então vamos seguir adiante. E a gente tem os smartphones. Professor, mas smartphone é um computador? É sim. Smartphone é um computador. Ele tem processador, ele tem memória, ele tem armazenamento, ele tem tudo que o computador precisa. Armazenamento, dados de entrada, dados de saída e processamento. Então, o smartphone é sim um computador, tá? E é um computador de tamanho reduzido, que a gente está acostumado a utilizar, né? A usar no nosso dia a dia. E temos os gadgets vestíveis, né? Que está surgindo aí, né? Na verdade, ele já surgiu, né? Os gadgets já apareceram aí há algum tempo e estão em fase de evolução. Então, nós temos os relógios, né? Os smartwatches, temos os Glass, né? Como o Google Glass, por exemplo, e o HoloLens da Microsoft, que são basicamente óculos que permitem a gente utilizar tecnologias como realidade aumentada, certo? E realidade virtual, tá? VR, né? E são componentes, como o próprio nome diz, né? Vestíveis, que a gente utiliza no nosso corpo. Relógio no pulso, óculos no rosto, né? Nos olhos. E a ideia é justamente a de um smartphone, facilitar a sua vida. E aí a gente chega aos primeiros empreendedores, tá? Tudo que a gente conhece hoje, comercialmente falando, a gente tem que dar crédito a esses dois caras, a Bill Gates, da Microsoft, e Steve Jobs, da Apple, tá? Esses caras, eles conseguiram elevar a computação a nível comercial para o mundo todo. E hoje são empresas que dominam basicamente esse mercado, né? A Microsoft e a Apple, junto com outras empresas de tecnologia. Mas graças a esses dois caras pioneiros do empreendedorismo na computação, é possível que você tenha um smartphone, que você tenha um notebook, que você tenha um computador pessoal, tá bom? São figuras importantes. Inclusive, tem um filme que eu gostaria de indicar que fala da história dos dois, tá? Piratas do Vale do Silício, acredito que seja esse nome. Depois, se vocês puderem procurar para assistir, é bem interessante. E daqui para frente, Fernando, como é que fica, né? Hoje nós temos essas tecnologias atualmente. Então, a gente tem impressoras 3D capazes aí de criar objetos, né, em 3 dimensões, diferente das impressoras que a gente conhecia, que imprimem em papel, né, em 2 dimensões. Agora nós temos impressoras 3D. Inclusive, pessoal, tem estudos aí de impressoras 3D gigantes, capazes de construir uma casa, certo? Vou falar já sobre isso daqui a pouquinho, na verdade, né? Depois desse slide aqui, no próximo slide eu vou falar um pouco mais sobre isso aí, tá bom? Realidade virtual e aumentada. Então nós temos esses óculos aí, os óculos Rifts, acho que vocês já conhecem, né? Alguns de vocês devem conhecer, que trabalha com realidade virtual, tá? A gente tem uma imersão no ambiente, né? Através desses óculos aí. Temos os veículos autônomos, tá? Então veículos que são capazes de dirigir por si só, sem precisar de um condutor. Está em fase de teste, obviamente, já tem alguns veículos da Tesla, por exemplo, que já tem essa tecnologia embarcada, já é capaz de fazer isso, mas ainda, como eu falei, está em fase de testes, ainda precisa evoluir um pouquinho. Temos os drones, né, que surgiram agora nessa década, né? Os drones são aparelhos, né, como helicópteros, por exemplo, né, são capazes de se estabilizar no ar e de fazer muitas coisas, né? Inclusive tem estudos de usar os drones como entregadores, né? De pacotes, correio, carta, etc. Tá? Isso aí mais para frente, né? No futuro. E eu deixei por último falar da inteligência artificial, que hoje nós já temos, é uma realidade o uso da inteligência artificial. Esse termo morreu na década de 80 porque os computadores não tinham potência suficiente para trabalhar os algoritmos utilizados pela inteligência artificial. Mas aí, com o passar do tempo, na evolução da tecnologia, foi possível a gente usar a inteligência artificial no estado da arte, tá? Que é o que acontece hoje. Então, ela está cada vez mais presente. Por exemplo, a Siri, da Apple, a assistente do Google, a Cortana, da Microsoft, são inteligências artificiais, certo? E vocês já devem ter prestado atenção algumas propagandas, por exemplo, de banco, como
eu acho que é o Bradesco, né? Tem a BIA, certo? Que é uma inteligência artificial voltada para o banco, tá? Para auxiliar seus usuários. E tem o Google DeepMind, né? Essa inteligência artificial criada pelo Google está em fase de treinamento e já está sendo utilizado, e essa é a intenção, né? Que essas tecnologias, a inteligência artificial, ela domine de fato o mercado, tá? Ela é usada hoje para auxiliar na vida dos seus usuários. Obviamente que isso aí tem um grande risco, e aí depois a gente pode discutir e debater um pouco sobre isso, tá bom? Vamos seguir em frente. Futuro. O que é que nos guarda o futuro na tecnologia, né? Então nós temos a internet das coisas, que já é uma realidade, certo? A internet das coisas já é uma realidade, já existe, que basicamente é o quê? As coisas se comunicando entre si. Então nós temos, por exemplo, sensores de câmera que se comunicam com computadores, que se comunicam com satélites, que se comunicam com o celular, com o smartphone, sem necessariamente ter intervenção humana, ou seja, não precisa que uma pessoa realize operações para que esses aparelhos se comuniquem, eles se comunicam por si só. Então futuramente isso aí, né? Hoje a internet das coisas está em fase de berço ainda, está nascendo, mas futuramente isso aí vai ser bastante explorado e quem sabe, né, o que vai acontecer. Tá? Fica a interrogação aí. Os robôs, certo? Já é uma realidade, principalmente no Japão. Alguns robôs aí sendo utilizados, por exemplo, em hotéis, já para dar informações da recepção, né, para os seus hóspedes. Robôs em casa também para auxiliar nas tarefas domésticas. Já é uma realidade. A gente tem aqueles robôs que são aspiradores de pó, né, que ficam, você coloca na casa, ele fica andando a casa todinha e tirando todo o pó, sem precisar você ter que ficar com o aspirador de pó passando na casa inteira. Então já é uma facilidade também, considerado um robozinho aí para auxiliar nas tarefas domésticas, tá? As energias renováveis, esse é o nosso futuro, não por escolha, eu costumo dizer, mas por necessidade, né? A gente sabe que o nosso planeta está sofrendo aí com os gases, né, provocados aí pela operação do CO2 na atmosfera, né, devido à indústria, aos carros automotivos e por aí vai, né, e também a degradação da natureza, né, com as usinas hidroelétricas, né, a vapor, a carvão e por aí vai, né. Então tudo isso aí está sendo substituído por energias que são consideradas renováveis. Por quê? Porque a gente não precisa utilizar uma fonte, né, e até o seu esgotamento. A fonte que a gente utiliza nas energias renováveis, elas são, digamos, infinitas. Então o vento, a energia do sol, né, a luz solar, na verdade, né, a energia geotérmica, então tudo isso aí pode ser explorado. As energias das ondas também, né, do mar, são coisas que podem ser exploradas e sem precisar degradar a natureza. E por último, as moedas digitais. Então esse dinheiro que a gente tem em mãos provavelmente vai sumir com o tempo. E aí a gente vai utilizar basicamente a moeda digital, né? As criptomoedas, como o Bitcoin, por exemplo. Então essa, pessoal, é a tendência, tá? Do nosso futuro aí. E aí eu deixo essa pergunta para finalizar o nosso vídeo. E aí, o que é que você acha de tudo isso? Pense, reflita um pouco e no nosso momento síncrono a gente vai debater, a gente vai discutir isso aí, tá bom? Para o nosso momento síncrono a gente vai falar sobre hardware e software, as principais componentes do computador, tá? Então até lá, fiquem com Deus e é isso aí.